vamos imaginar que nós temos aqui 3 estudos. Um grupo de indivíduos para o estudo azul, um grupo de indivíduos para o estudo roxo, tá ok. Agora, aqui para o estudo verde, a gente tem um grupo de indivíduos que são homens e um outro grupo de indivíduos que são mulheres. Na meta-análise, normalmente a gente considera cada um desses grupos como um estudo diferente. Isso está ok. Ou a gente pode ter um formato onde várias amostras são misturadas, então eu teria homens e mulheres. E tá ok também, certo? Então, diferentes sexos não geram problema. Se o objetivo, no caso, for estimar para toda a população, certo? Porque aqui eu vou ter mulheres também. Agora, se o objetivo for estimar o efeito da população masculina, o que eu posso fazer? Eu não consigo utilizar esse grupo, certo? Porque ele inclui homens e mulheres, mas se o estudo apresentar em grupos separados, eu simplesmente descarto o grupo de mulheres e considero apenas esse grupo do estudo verde para minha análise. Ou seja, nenhum problema quando as amostras dentro do mesmo estudo são diferentes. Vamos ver um exemplo prático com essa meta-análise que não gera sobreposição com estudos que possuem subgrupos diferentes. Então, aqui eu tenho um exemplo de um estudo onde a intervenção foi feita na terra e na água, um outro estudo que teve uma intervenção de exercício contínuo, exercício intervalado, entre outros similares. Em todos esses casos, é muito parecido como se eu tivesse uma amostra de sexos diferentes, como no exemplo anterior, né? É praticamente idêntico, eu tenho amostras diferentes, não tem nenhum problema, porque as amostras não se sobrepõem. Esses indivíduos aqui são diferentes desses indivíduos da linha de baixo. Esses indivíduos dos grupos do dos Santos 2014 são diferentes dos indivíduos deste grupo do estudo de dos Santos 2014. Imagine que o estudo azul e roxo se mantiveram os mesmos. Agora, no estudo verde, o que aconteceu? Eu tenho 2 grupos, um com a amostra total e um com uma parte dessa amostra. Eu posso também ter o mesmo grupo se repetindo 2 vezes. Quando que isso acontece, Amanda? A mesma amostra dentro de outra amostra no mesmo estudo. Isso pode acontecer de várias formas. Por exemplo, vamos supor que esse primeiro estudo aqui, o verde, ele mensurou o IMC de todos os indivíduos, então ele apresenta o resultado para todos os indivíduos de IMC. No entanto, só alguns indivíduos foram fazer a medida de percentual de gordura por ressonância magnética, porque é um método mais caro, menos acessível, então ele só conseguiu fazer isso para uma parte dessa população. Outra opção seria ele mensurou o IMC de alguns indivíduos aqui. Então vamos usar esse aqui de exemplo. Mensurou o IMC de alguns indivíduos depois de 1 ano de uma intervenção com um medicamento, para ver se aquele medicamento emagrecia. E depois de 2 anos. Ele pode ter perdido alguns indivíduos, como aqui, depois de 2 anos, ou ter mantido todos ainda. Perceba que eles são os mesmos indivíduos. Outro exemplo seria, o primeiro publicou um estudo piloto com alguns indivíduos. Então, imagine que aqui eu simplesmente publiquei um artigo com parte da minha amostra, quando eu ainda estava testando a minha intervenção. E depois eu utilizei esses mesmos indivíduos que estão aqui, mais outros, para publicar um outro artigo com a mesma informação, mas com mais indivíduos. Em todos esses casos, gente, presta atenção, isso é um problema sério. Por quê? A gente vai entender melhor agora. Por que utilizamos estudos diferentes para estimar o efeito populacional na meta-análise, ao invés de simplesmente repetir o mesmo estudo várias vezes? Não seria mais fácil eu achar um único estudo e sair repetindo vários resultados dele para estimar um efeito populacional? A resposta é a seguinte: porque nós queremos utilizar os diferentes efeitos, médias, e dispersões de cada amostra que vão representar um maior percentual da população, maior percentual de indivíduos, e assim estimar a população com maior precisão. Quando eu utilizo esse formato aqui, eu não tenho um maior percentual de indivíduos, eu tenho os mesmos indivíduos. Logo, para estimar a população, precisamos mensurar alguns grupos, como em qualquer tipo de pesquisa. Imagine que a gente tem alguns homens, algumas mulheres, algumas crianças. Pode fazer isso de várias formas, mas vamos imaginar que cada uma das nossas amostras tem um pouco de homens, um pouco de mulheres, um pouco de crianças. Excelente, quanto mais amostras eu tiver, melhor eu vou estimar o efeito da população. Agora,
nós não podemos sobrepor as amostras, como nesse outro exemplo, onde uma amostra contém indivíduos que também estão na outra amostra, pois isso vai causar um grande viés na minha predição do efeito da população. Imagine que eu peguei 50 indivíduos e fui fazer uma pesquisa eleitoral. Eu descobri que 25 desses indivíduos, os 25 primeiros, votariam no candidato roxo, enquanto os outros 25 votariam no candidato amarelo. E depois de alguns dias eu perguntei novamente só para os 10 primeiros, que coincidentemente foram os 10 primeiros que votaram, que disseram que iriam votar no indivíduo roxo. Mas aí nessa vez, um dos sujeitos mudou de lado. Ele decidiu que ele vai votar agora no sujeito amarelo. Se eu considerar essa minha amostra de 60 indivíduos, eu vou ter 56% de indivíduos que pretendem votar no roxo e 43% no amarelo, o que não tem nada a ver com o resultado real, porque como a gente pode ver aqui, se eu substituir esses 10 aqui que mudaram de ideia por esses aqui, quando eles votaram depois de 15 dias, ou quando eles se manifestaram depois de 15 dias, o máximo que vai acontecer é que vai mudar de um a mais aqui no grupo amarelo, diferente do que já estava antes, os 50%. Seria uma diferença entre ter ou não ter segundo turno, por exemplo, porque eu repeti esse mesmo grupo de indivíduos em uma outra condição. Então, a grande chance de eu causar uma impressão que eu estou estimando melhor a população, que meu N está maior, mas na verdade eu estou repetindo um efeito muito similar ao que vai ter aqui, certo? Então, vocês percebem o quanto essa análise dos 60 indivíduos é tendenciosa? Veja um outro exemplo aqui numa análise, que eu fiz especialmente para essa aula. Imagine que eu tenho 5 estudos e 2 deles eu tenho amostras que se sobrepõem. Então, um eu tenho após 1 ano e após 2 anos de intervenção, e no outro eu tenho um grupo diabético que está dentro desse grupo de todos os indivíduos. Então, na análise de cima, eu incluí todos e na análise de baixo, eu selecionei um único. Como que eu selecionei? Baseada no bom senso, no meu conhecimento. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma intervenção com um exercício. Eu quero ver quanto mais tempo, melhor, porque é um hábito que eu quero que esse indivíduo tenha para o resto da vida. Então, depois de 2 anos, eu achei que era um valor mais justo, era um momento mais justo para eu analisar. E aqui, como eu tinha mais indivíduos no total e os diabéticos estavam aqui dentro, eu optei por utilizar o total. Veja os diferentes valores de P dessa análise final. Então, enquanto na primeira análise eu ia forçar um efeito significante, né, eu iria utilizar o efeito fixo, porque eu já chequei aqui que não há heterogeneidade nesses dados, numa outra análise que eu não estou apresentando na aula, mas o P seria significante, ou seja, eu ia mostrar que teve sim uma redução de IMC, no caso aqui medida por medidas padronizadas, que ela está um pouco equivocada, um pouco enviesada, porque eu estou repetindo essa análise. Perceba que aqui eu tenho 281 indivíduos totais, mas esses 46 indivíduos aqui desse grupo são os mesmos, eu estou repetindo eles. Da mesma forma que esses 23 aqui estão dentro desses 38, né? Então eu estou repetindo eles também, da mesma forma que estou repetindo esse grupo controle e esse. No caso aqui, depois de 2 anos houve uma perda de um único indivíduo, mas ainda assim eu estou repetindo. Agora, se eu observo aqui na segunda análise, quando eu seleciono um único, né, fica muito mais verdadeira a minha análise. Por quê? Porque eu tenho apenas 46 indivíduos num grupo e apenas 44 no outro. Eu não estou duplicando essa amostra, né? E aí eu tenho um valor final real, que são 212 no total contra 215 no grupo controle, e a gente percebe que esse P, na verdade, não é significante. Então, olha o equívoco que a gente ia cometer se a gente inclui esses 2 grupos que fazem parte da mesma amostra. E vocês devem achar que isso não é comum, porque agora acho que vocês perceberam quão absurdo é, mas isso é extremamente comum. Tem meta-análises publicadas em revistas excelentes que têm sim esse erro, cometem esse erro e nenhum parecerista é capaz de perceber o tamanho do viés que esse tipo de análise oferece. Como que a gente pode resolver isso? Vamos ver 3 exemplos. Então, no primeiro, o estudo médio com o método A, B e C. Então, imagina que a gente vai falar de novo do percentual de gordura. Então, o método A, B e C poderia ser o IMC, o A,
no B a ressonância magnética e no C uma medida de dobras cutâneas. No exemplo 2, a gente tem um estudo que tem medida após 1 ano e após 2 anos, como no exemplo anterior. E no exemplo 3, a gente tem estudo que tem um grupo de indivíduos completo e uma análise só com diabéticos, como a gente viu também anteriormente. Uma das alternativas, que foi a que eu usei no exemplo anterior, foi escolher uma única medida, um único momento ou um único grupo principal para cada estudo. E aí, se você tem interesse em entender a diferença do diabético e do não diabético, tudo bem. Se você tiver um grupo que seja não diabético, em outros estudos aqui, a gente faz uma análise subsequente, comparando os estudos que têm indivíduos diabéticos com os estudos que não têm indivíduos diabéticos. Mas na análise principal, a gente precisa fazer uma escolha. Ou eu vou incluir só o diabético ou a população completa, porque eu não posso repetir eles, certo? A outra forma seria calcular a média dos 2 ou mais valores. Então, imagina que você não sabe quais desses valores são os mais corretos. Se é o IMC, a ressonância, o percentual de gordura medido por dobras cutâneas. Então, você calcula a média de todos eles, mas aí você não repete, você não vai usar os 10 indivíduos daqui mais 10 mais 10, porque eles são os mesmos. Então, na sua análise vai entrar apenas um tamanho amostral de 10. Então, é como se nessa análise aqui, eu tirasse a média de 1 e 2 anos e eu fosse inserir apenas 46 indivíduos para um único valor. Isso sim poderia fazer sentido. Lógico que fica um pouquinho mais heterogêneo essa minha medida, fica, mas é aceitável, pois eu não estou excluindo um grupo, excluindo o outro, e estou realmente utilizando um N que é real, tamanho amostral real. Perceba que essa opção de calcular a média, ela não pode ser utilizada para o exemplo 3. Por quê? Porque eu não posso calcular a média de um grupo que está dentro do outro. Ele vai continuar mantendo aqui a minha sobreposição amostral, né? Então, a não ser que eu tenha realmente um grupo aqui desse estudo que tem indivíduos só não diabéticos. Aí eu consigo fazer a média do diabético pela média do não diabético, né? E fazer aí uma média ponderada de acordo com o tamanho amostral em cada grupo. Um exemplo prático que a gente tem aqui é uma meta-análise que não tem sobreposição. Como que eu fiz para evitar essa sobreposição se tinha mais de uma medida por estudo? A gente incluiu na análise principal 7 estudos. Só que esses estudos eles tinham métodos de medida diferentes, com unidades de medida diferentes. Para eu poder misturar eles na mesma análise, eu utilizei um effect size que considera um efeito baseado no desvio padrão. Então, não tem problema a unidade de medida ser diferente. Mas eu não repeti nenhum estudo. Então, se ele tivesse as duas medidas aqui, tanto do VO2 relativo como do VO2 absoluto, eu incluí apenas uma nessa análise. E aí, lá dentro do estudo, na descrição, no texto, eu acabei mostrando uma análise só com 5 estudos que utilizavam o mesmo tipo de medida. Porque isso era interessante para a minha discussão. Então, eu simplesmente selecionei uma parte dessa amostra para mostrar um resultado que utilizava apenas uma única medida. Um outro exemplo seria quando eu faço uma comparação de subgrupo para explicar essa diferença. Então, aqui eu tenho uma meta-análise de novo que não tem sobreposição de amostras, mas eles têm mais de um momento por estudo. Então, imagine que um desses estudos aqui, ele tem 2 grupos, um que foi analisado depois de 12 semanas e um que foi analisado depois de 24 semanas. Quando eu trago aqui para minha análise de subgrupo, esse grupo que estava escondido aqui, que não entrou nessa análise, ele entra nessa análise. Porque aqui, sim, eu estou comparando. Então, eu vou mostrar um efeito só para 12 semanas, um efeito só para 24 semanas. Aí não tem problema essa amostra tá aqui e tá aqui, porque eu estou comparando um com o outro. Ou seja, existem uma infinidade de opções. Basta usar o bom senso, a criatividade e você consegue resolver os seus problemas aí com a sua meta-análise. Espero ter ajudado vocês. Bom trabalho e muito obrigada pela atenção.